atente para a mensagem amarela aqui em cima do Excel, habilitar a edição, tá bom? Para permitir que você possa utilizar o arquivo. Beleza? Então aqui, nós aqui no curso sempre trabalhamos com a caixa de nomes, que é um recurso que torna muito mais prático o desenvolvimento de funções no Excel. Qualquer operação, cálculo, porcentagem, função, o que for, utilizar uma caixa de nomes, dar nomes a intervalos, torna muito mais prático as suas atividades, tá bom? Então vamos aplicar dois nomes à tabela. Vou aplicar o nome à primeira coluna de informações, que é o nome, aqui agenda, nome, e a todas as informações dessa tabela. Só tem duas colunas, agenda, tabela. Ok. Vou verificar na caixa de nomes se os nomes foram atribuídos corretamente. Então vou clicar aqui, digitar agenda nome e tem que selecionar os nomes. Confere. Clico aqui, cliquei em agenda tabela e ele selecionou a tabela. Muito bem, mas por que aplicar esses dois nomes nessa tabela? O PROC-V, ele precisa, tá certo? Dessa tabela, ele precisa de duas informações. Ele precisa da primeira coluna e de toda a tabela. Ele precisa da informação da primeira coluna e toda a tabela. Nós selecionamos os primeiros dados da primeira coluna para podermos criar uma lista de dados. Se você tem alguma dúvida sobre lista de dados, acesse aqui no site, tá bom? Tem um clique na descrição da aula no site do professor sobre lista de dados. Muito prática, tá bom? Vai ajudar bastante vocês. Então, vocês vão, esse primeiro intervalo que eu crio aqui é exatamente somente para a lista de dados. É só para isso. E o segundo nome é especificamente para a função PROC-V. A função PROC-V, ela vai precisar dessa tabela, que vai ser chamada de matriz tabela, tá bom? Então, apliquei os dois nomes. Esse primeiro nome aqui é para a lista de dados e o segundo nome é para o PROC-V, tá bom? Então, vamos agora para a segunda planilha, que é onde vamos realizar a nossa consulta. Vamos realizar aqui nossa consulta. Então, aqui nessa célula, eu vou criar uma lista de dados. Então, vamos criar nossa lista de dados. Clica aqui em dados, validação de dados. Se você não tem dados na sua planilha, na sua parte do Excel, você pode clicar em qualquer parte vazia com o botão direito, personalizar a faixa opções e aqui você marca a opção dados e clica OK. E a sua guia vai estar disponível para você, tá bom? Preste atenção aí. Vamos agora aqui em validação de dados, permitir, lista. E aqui em fonte, teclo F3. E aqui o nome que eu quero que apareça na lista, que são na verdade o nome das pessoas que estão cadastradas na minha agenda. Vou clicar aqui OK. E aqui seleciono o nome. Só tem 3 nomes. Então, aparecem 3 nomes na minha lista. OK. Aqui então vou começar a construir o PROC-V. Podemos construir o PROC-V de duas formas. Eu posso aqui digitar igual, PROC-V, aperto o Tab. E vou observando as informações que a função vai me dando aqui, ó. Ela vai me dando as informações, tem ponto e vírgula e assim sucessivamente. Mas também eu posso construir o PROC-V usando o recurso da função, inserir função aqui na barra de funções do Excel, tá bom? Se essa barra não estiver disponível no Excel, você vai na guia exibir e aqui nós temos a barra de fórmulas. Quando eu clico aqui, ó, tirei a barra de fórmulas. Vou clicar, voltou a barra de fórmulas. Então, se não estiver disponível, guia exibir, barra de fórmulas. Ok. Então, vou clicar na célula onde vou inserir a função PROC-V. Vou clicar aqui no FX, ó, no símbolo da FX, cliquei, ele vai abrir uma janela. Ele verifique se aqui embaixo já tem o nome PROC-V, não tem. Então, aqui onde está selecionado, vou digitar PROC-V e vou cliquei em ir para ele procurar a função PROC-V. Achou o PROC-V? Ok. Então, nessa janela aqui, o que eu tenho que fazer agora é alimentar essas informações da janela. Então, o valor procurado é a informação que eu tenho aqui descrita, que é o nome da pessoa que eu vou procurar na agenda. Clico nela e já vem para cá a célula C7. A segunda informação é a matriz tabela, e a matriz tabela é toda a tabela. E eu apliquei um nome para ela, para evitar de eu ter que ir lá, selecionar toda a tabela. Já tem um nome, então basta só utilizar o nome, tecla F3 e agenda tabela. Cliquei aqui na tabela, já está informado. Número do índice. O número do índice é o número da coluna onde está a informação que eu quero resgatar. Observe o seguinte, ó, aqui eu quero trazer o celular desta pessoa. Então ele tem que trazer essa informação. E essa informação na tabela que está aqui na planilha 1
está na coluna 2, que é onde está o celular. Então aqui apenas vou colocar o número 2, que é o número da coluna onde está a informação que eu quero trazer para cá. Então a coluna 2. Procurar intervalo, exatamente se o resultado que eu quero que ele traga para mim é um valor aproximado ou se é exatamente o resultado exato daquela consulta. Exatamente o mesmo nome. Então eu vou colocar a opção 0, dígito 0 e teclo OK. Ao fazer isso, ele já trouxe o número correspondente. Se eu clicar aqui e mudar o nome, ele já automaticamente já muda o número do celular. Olha só, já valendo. Eu vou salvar aqui a planilha. Vou baixar agora minha segunda planilha. São produtos celulares. Vou clicar aqui. OK. Então, o mesmo processo, arquivo, download, Excel. Vou salvar em meus documentos. 2 cliques para abrir o arquivo. Se por acaso estiver acelerado, você dá uma pausa, tá bom? Faz aí, baixa o seu arquivo, aí depois você dá play novamente para continuar a aula. Clica aqui em habilitar a edição. Ok, nós temos aqui a mesma situação. Temos uma tabela, temos 4 colunas nessa tabela. O produto está na coluna 2, o valor está na coluna 3 e o estoque está na coluna 4. E na coluna 1 está o código, que é sempre o valor procurado do Excel. Da mesma forma, vamos aplicar 2 nomes. O primeiro nome é para a nossa lista de dados. E o segundo nome vai ser para o nosso PROC-V, para a função PROC-V. Então, vou clicar em selecionar esse intervalo. Celulares código. Vou selecionar este intervalo e vou atribuir o nome celulares tabela. Olha, tem um erro aqui na minha tabela. Eu vou aqui em fórmulas, eu vou limpar todos os nomes que tem aqui, vou excluir e vou refazer novamente. Seleciono o código, celulares, código. Seleciono as minhas informações, toda a tabela, celulares, tabela, teclo Enter. Vou verificar, sempre que atribuir os nomes, verifico logo no início para evitar erros posteriores, tá bom? Então vou clicar aqui, celulares código, selecionou o intervalo correto, celulares tabela, clicou, selecionou o celulares tabela, nomes aplicados corretamente. Vou aqui em consulta. Bom, aqui ó, eu vou pintar aqui a planilha, que eu não gosto de planilha muito branca, não é legal. Então aqui vou pintar branco, deixando preenchimento, e aqui vou colocar um verde mais escuro, né, para dar uma harmonia no site. Vou aplicar um recuo para descolar aqui da margem da célula. Pronto, beleza. Então já sei que aqui eu vou fazer uma lista de dados e aqui eu vou usar o PROC-V. Vamos primeiramente fazer nossa lista de dados, tá bom? Clique na sala do código, guia dados, validação de dados, permitir, lista, fonte F3. Então aqui vou exibir o código dentro dessa caixinha aqui, ok, ok mais uma vez. Pronto, aqui aparece o código do produto, ok. Então aqui ele vai trazer o nome do produto, o valor aqui e aqui o estoque. Lembrando que o nome está na coluna 2, o valor está na 3 e o estoque está na 4. Vamos lá. Eu vou usar aqui a inserir funções, tá bom? Clico na célula onde vou inserir a função, FX. Se o seu PROC-V não tiver aqui, você vai digitar aqui PROC-V e vai procurar. Ok, clicou OK. Ok, mais uma vez. Então vamos lá. O valor procurado é a informação que eu estou dando aqui do produto, que é o código, tá bom? Então eu clico na célula que tem o código. A matriz tabela é toda a tabela e eu também já dei um nome para ela para não ter que ir lá na tabela e selecionar a tabela toda. Vai ficar mais prático usando o nome, né? F3, celulares tabela. Ok. O nome do índice. Então, o nome do produto está na coluna 2. Então, digito 2. Observe aqui no índice da coluna, tá? E procurar intervalo 0 para resultado exato. Ok. Já trouxe aqui o nome do produto. Deixa eu centralizar aqui. Tá negrito. Deixa eu aumentar um pouquinho também da fonte.
também o negrito aumenta também da fonte. Se eu mudar o código, automaticamente ele traz um novo produto. Ó. Tá? Eu vou aumentar aqui a altura dessa linha só para ficar distante, para a gente perceber melhor a lista. Ó. Mudou aqui o código, ó. Tá vendo? E já está mudando, trazendo o produto correspondente. Vamos fazer agora o PROC-V novamente, agora para exibir o valor. Clique na célula onde vai exibir o valor, como no FX, PROC-V, ok. Valor procurado é o código do produto. A matriz tabela, vou usar o F3, é toda a tabela. E o nome da coluna está na coluna 3, né? O valor está na coluna 3. 3. E o procurar intervalo é 0. Ok. Aqui já apareceu o valor. Vou formatar aqui a moeda. Aqui negrito. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vou centralizar. Vou mudar a cor para outra cor. Uma corzinha laranjinha, né? Opa, deixa eu lutar. Pronto. Então quando eu mudar aqui o código do produto, quando eu mudar aqui o código, automaticamente muda o produto e o valor correspondente. Ok? Vamos aqui agora para o estoque, trazer o estoque desse produto. Clico na célula, inserir função, PROC-V. Se não tiver aqui o PROC-V, aqui você vai digitar PROC-V e clica OK. Valor procurado é sempre o código do produto, a primeira informação da coluna, da tabela do PROC-V. Matriz tabela, vou usar o F3, que é toda a tabela, tabular de tabela. O nome do índice é a coluna onde está a informação que eu quero pegar aqui. No caso aqui eu quero pegar o estoque. Então o estoque está na coluna 4 da tabela. Eu vou colocar o número 4. Então procurar intervalo 0. Ok. O estoque já foi inserido. Vou centralizar. Aumentar o tamanho da fonte. Colocar um negrito. Vou pintar um pouquinho a célula de uma corzinha mais destacada. Pronto, amarelinho. Ok. Então quando eu mudo aqui o código do produto, ele automaticamente já vai trazer a informação do produto. Certo? Então essa aqui foi nossa aula de PROC-V. Então você, por gentileza, inscreva-se no canal do Professor Eugênio, curta nossa página, nosso canal, e se você puder fazer algo a mais, faça. Quanto é que valeu essa aula para você? Essa aula foi boa? Ela vale R$2 para você? Você acha que vale 2? Você acha que essa aula vale R$5? Você acha que essa aula vale R$10? Você acha que essa aula vale um curtir, um inscrever-se, um compartilhar? Então o professor Eugênio agradece aí. Aí tem o código do nosso Pix, basta mostrar a sua câmera e a sua gratidão por esta aula, tá bom? Um grande abraço aí, fico com Deus, fui!